São 3 jogos sem ganhar. 4. Você está contando jogo treino, mas 4 jogos. Jogos oficiais são 3 jogos. Mais um amistoso. Com o Atlético Paranaense. Então, são 3 jogos oficiais e um amistoso. Nos jogos oficiais são 2 derrotas, 1 empate. E eu vou dizer agora para você, ontem, gente do céu, o que aconteceu com o time do Corinthians? Virou a chavinha? Não, é alarmante ver o time do Corinthians jogar daquele jeito. Tá brincando. Né? Aliás, o time que o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, que eu disse aqui, o time do Corinthians não jogou nada contra o Novo Horizontino, teve uma gritaria aqui, um bate-boca, um escândalo e tal. O importante é ganhar, ganhou, o Pedro Henrique fez o gol, escambau de Madureira. Lá no Corinthians, então, teve reflexo disso, né? Olha, porque foram para a entrevista, esquerda, lá no Corinthians também teve reflexo disso. Você está ensanduichado pelos dois. Não, eu não vou falar nada, não. Ensanduichado. Eu não cito o nome de ninguém, isso a gente sabe. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é característica dos seus comentários. Eu não deduro ninguém. Ele que inventou o sujeito oculto da frase, foi o Pascoal. De que jogo você está falando, Pascoal? O que aconteceu? Daquele? Ontem teve um jogo numa cidade aí. Corinthians jogando em Campinas contra o Red Bull. Muito. O time do Corinthians foi ridículo. Ridículo, não é que jogou mal, isso, mano? Foi ridículo. Foi mal. Você tira 3 jogadores do Corinthians no máximo na partida de ontem. No máximo. René Júnior, que começou o jogo instável, errando passos, mas depois se firmou, fez um bom jogo com o time do Corinthians. Você pode tirar a vontade, a determinação do Cleison pela ponta, tomou um monte de pontapé, cotovelada. Ontem ele apanhou igual boi ladrão. Ontem ele apanhou. E você pode tirar um ou outro jogador. Escolhe aí um aí, faz, enumera um aí. É difícil pra você escolher outro, cara. O goleiro não foi bem? É difícil você escolher outro. Outra coisa, eu queria... Alguém pode me... eu quero falar sobre não é possível que o Luca não jogue no ataque do Corinthians. O Luca não joga menos de qualquer jogador da frente do Corinthians. Perdão, não joga. Não joga menos. Mas quando eu critiquei o Carille, não joga menos, perdão. Você me atirou pedras. Não, você criticou o formato de jogo. Eu critiquei tudo. O formato do jogo. Tudo. Nós discutimos sobre o formato do jogo. Time de interior, seu Oswaldo Pascoal. Ele precisa testar. Ele vai testar quando? Contra o Palmeiras? Vai testar quando tiver que colocar em campo. Vai jogar com o Palmeiras? Quando pegar o Boca Juniors, para. Que Boca Juniors? Nem contra o Palmeiras. Você viu a sequência do Corinthians, mano? Pascoal, você alisa demais. Tem que falar real. Tá alisando demais. Mas é verdade. Vai testar. Você não tem que testar, Pascoal, contra a Red Bull. O Red Bull ele não vai colocar contra o Corinthians. Tem que fazer esse tipo de jogo contra o Red Bull. Não vai fazer contra o Palmeiras. Não vai fazer contra o Santos. O Corinthians ele tem que jogar no melhor. O Corinthians tem que jogar no melhor estilo. No melhor estilo que ele sabe jogar. O Corinthians ele tem que voltar a atuar com o Jadson no meio campo. O treinador acabou de dizer que ele ainda precisa encontrar um time? Ou você não escutou ele dizer aqui na abertura? E o senhor não vai criticar o Carille por isso? Claro que ele já tem um time. É só botar o time em campo. Pascoal, hoje, os 2 caras que estão jogando pelo lado do campo, principalmente o Romero não tá bem. O Romero, no bote defensivo, ele até colabora, ele até ajuda. Só que, tecnicamente, na parte ofensiva, o Romero hoje tá deixando de desejar. Outro dia eu falei pra tirar o Romero. E botar o Ralf? Botar o Ralf, tirava... Você foi apedrejado. Pelo senhor. Não pode mexer no Romero, no Cleison. Peraí, vírgula. Não pode mexer no Romero, no Cleison. O Romero... Pode mexer quem quiser, menos o Romero, no Cleison. Diferente de vocês, eu não coloco cadeira cativa em time de futebol. Eu acho que quem tá Você coloca assim, não pode mexer nos caras? Não coloco, não. O Romero, quando ele tá tecnicamente bem, quando tecnicamente ele tá ajudando também na parte de criação, ele tem que permanecer no time. E esse gol, É um jogador importante. Esse gol, o Corinthians foi prejudicado. O Corinthians foi prejudicado nos 3 jogos que ele não conseguiu vencer. Ele foi prejudicado contra o Santo André, ele foi prejudicado contra o São Bento, ele foi prejudicado ontem novamente contra o Red Bull. Esse gol foi um escândalo. Escândalo não foi. Não foi nada. Não foi nada. Futebol tem contato. Mas não é escândalo. Futebol tem contato, gente. Escândalo foi aquele gol do Jô hoje tem contato. anulado. Escândalo foi aquele gol do Jô anulado contra o Flamengo. Aquilo é um escândalo. Esse também. O escândalo foi aquele gol do Jô de mão contra o Vasco. Aquilo é escândalo. O pênalti contra o São Bento no ano passado. O pênalti contra o São Bento no ano passado, que deram em cima do Jô. Aquilo foi escândalo. É só uma jogada que... Não, o cara fez falta. O árbitro não tem ninguém na frente dele. O árbitro tá na frente do lance. Não tem ninguém na frente dele. Ele parou o lance. Ele julgou como falta. Não foi, na minha opinião, não foi. O Timão foi prejudicado.
Que milagre. Como não? Olha a mão, olha, gente, olha o braço direito do Emerson nas O costas. Emerson pra mim fez uma carga. Foi carga. Dá uma olhada, mano. Com toda a isenção. Olha o braço direito. Estão brigando mano. com a imagem. Olha o braço direito. Olha o braço direito dele. Estão precisando ir no Ele atira o cara lá no... Tá de brincadeira, gente. Eu achei que não foi falta, mas você me chamou atenção para esse detalhe O agora. braço direito nas costas do direito jogador. dele? Olha lá, veja. Inclusive, o jogador de São Bento, ele faz pênalti, porque ele já sobe com o braço... Red Bull. Vocês estão perdendo de tanto time que você não lembra nem que estão perdendo. O jogador do Red Bull, ele já sobe com o braço aberto e vocês podem reparar muito bem ali. Não é São Bento, mano, é Red Bull. Você falou de novo, São Bento. Entendeu? Agora eu falei Red Bull, eu errei uma vez. Segunda não. O jogador do Red Bull ele já sobe com o braço aberto. Esse lance, você pode escolher o que você quer dar. Ou o pênalti a favor do Corinthians, ou a sequência da jogada que foi o gol do Rodriguinho. O Corinthians ele foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem, mas isso não é atenuante. Quantos jogos são? 3. Mas isso não é atenuante para justificar o mau futebol do Corinthians. O Corinthians ontem, Pascoal, ele até começou jogando bem. Ele até enganou parte da torcida que acompanhou o jogo de ontem. Mas o Corinthians, no decorrer da partida, ele morreu. E o Carille precisa encontrar um motivo para que isso não se repita, principalmente nos próximos jogos. O Corinthians agora tem uma sequência difícil contra o Palmeiras, depois ele sai, enfrenta o Milionários na Colômbia, depois ele pega novamente o Santos pelo Campeonato Paulista. E você vai fazer teste onde? Me explica, O que tá faltando? São dois clássicos. Como é que é? No Campeonato Paulista, são 2 clássicos que o Corinthians vai enfrentar agora. O Corinthians enfrenta o Mas Palmeiras. não, já teve um depois ele clássico contra o São Paulo. Já enfrentou o São Paulo. São Paulo não é mais clássico, bicho. São Como Paulo. não? Porque não é. O Corinthians o Corinthians não perde um jogo do São Paulo. Deixa de ser clássico. Faz tempo. A partir do momento que o jogo não tem mais equilíbrio. Nos últimos jogos, o Corinthians ele tem levado uma vantagem. Apesar de. O São Paulo é time grande, tá louco? Não, eu sei, mas. Não, há 3 anos o São Paulo ganhou. Mas você concorda com isso, mano? Não é, o São Paulo não é mais clássico? Não, time grande. Pô, tem que Mas respeitar. quando tem jogo naquela semana, lá no Corinthians. Gente, nós vamos jogar contra o São Paulo, assim, então não precisa nem concentrar. Mais ou menos isso. O tratamento não é o mesmo. Não, mesmo. Só uma coisinha. O São Paulo, Não o Corinthians mesmo. vai jogar. Ano passado, quem foi o divisor de águas Isso que ele tá falando é pesado. Não, pera um pouquinho. Isso que o Flavinho Tá tá falando. menosprezando o São Paulo. Isso que o Flavinho tá falando é pesado. É uma realidade. A gente Exato. mostrou os números aí outro dia. Corinthians e São Quer Paulo. dizer, Corinthians e São Paulo? 3 pontos na tabela. Coincidentemente. Já não é mais. O Corinthians não é mais encarado. Não é clássico? Só para São Paulo? Só falar uma coisinha. O Corinthians vai jogar. História só, que nem clássico, que nem Eu português. não vou nem levar em consideração o que ele está falando, porque isso vai irritar. Se alguém telefonar para você, pode Não, passar meu isso telefone. vai irritar. Daí leva em consideração o que você está falando. O que acontece é o seguinte, o Corinthians, você falou, se reabilitou contra o Palmeiras na última Ano temporada. passado, o Palmeiras ele jogando foi em o casa. divisor de águas do Corinthians. Nos dois campeonatos. No Brasileiro, quando ganhou do Corinthians na Arena Corinthians, foi o campeão brasileiro não? naquele Quando ganhou jogo. do Palmeiras. O Corinthians ganhou do Palmeiras naquela partida, foi o campeão brasileiro. E quando ganhou do Palmeiras na partida do Campeonato Paulista, foi campeão paulista naquela oportunidade. Foi a arrancada do Corinthians. Será que isso se repete? Deixa eu falar agora. Deixa eu falar agora. Peraí. Vamos começar de novo o programa? Sabe o que tá aparecendo isso aqui? Aqueles carros a álcool do começo da década de 80. Demora, tá puxando afogador. Tem que já Pascoal, é muito nhenhenhé. Vamos lá, o torcedor do Corinthians quer saber. Juninho Capixaba, o Cássio falhou, o Juninho Capixaba Olha o falhou. goleiro, olha o nosso Quero goleiro. saber o seguinte, o Júnior Dutra ontem, a atuação do Júnior Dutra. Ridículo. Vamos parar com esse nhenhenhé, vamos fazer programa, falei aqui, eu já disse aqui. Tá louco. Queria só citar uma coisa aqui. Ô, produção, dá um tabuleiro de xadrez que eu vou jogar pro Pascoal Tudo que aqui. você falou, eu já disse. Ó. Não, disse não. Cássio foi novamente mal. Mas vai falar ou vai ficar nhenhenhé aqui? Não, eu vou falar. Então Uma coisa fala. que eu acho que é um pouco mais pertinente nessa história. Faz quanto tempo que o Emerson Sheik tem integrado o grupo do Corinthians? Um pouco mais de um mês. Tá, um pouco mais de um mês. Coincidentemente ou não, ele tem ido para os jogos há 4, 5 partidas. Depois que ele esteve no banco de reservas para frente, o Corinthians não tem tido bons desempenhos. Até que ponto que ter o Sheik no banco, ou ter o Sheik nesse elenco do Corinthians... Ele fez o gol ontem legítimo, o juiz não deu? Não, quem fez o gol foi o Rodriguinho. Ah, não, foi a jogada do Sheik. Não, velho, a culpa é do Sheik? Aquela imagem, aquela imagem daquele Aquele é um deitado... frame que pegaram. Não interessa, eu acho que... O jogador não pode estar dormindo no banco. Eu acho que ele deitado lá, fazendo Esse graça, jogo tá ruim? o Jackson de braço não pode. cruzado, Ele tem tem que muito estar mais interessado lá. problemas. O cara tem encontrado bancos, sabe? Eu acho que... Ele tá falando com... Não, Pascoal. Ele tá falando com o Jadson, olha lá. Ele põe a mão na boca ainda pra falar. Ele encostou perto do Jadson pra falar com o A imagem Jadson. não continua? Olha lá. Não, a imagem continua, eles vão continuar falando. Por que corta na hora que passa o outro? Porque é o seguinte, na hora do jogo, essa imagem foi transmitida, na hora que a partida estava ali ocorrendo. E ele chega ali, olha lá, chama o Jadson para conversar. O Jadson o cara encosta ali passa para na falar. frente. O jogador do Red Bull atrapalhou a imagem. Então, isso aí é maldade.
Isso é maldade. Isso é maldade. Isso é maldade. Falar que ele tá dormindo no banco... Isso é maldade. É maldade. Pô, eu postei no meu Instagram, eu tinha ele dormindo Então, também. porque isso é você uma- tá pegando mais aí do o que frame, como o maldade. Pascoal falou, Eu tô dizendo, o cara eu falei congela a outra imagem, coisa. ele com o olho fechado conversando assim, dá a impressão que ele tá dormindo. Se ele tivesse dormindo, É verdade. é uma outra circunstância. Eu falei ele não que o tá. Matheus- é verdade. Isso é maldade. Isso é mais do que maldade, Não, não é- isso é uma grande safadeza. Não, peraí, o cara que peraí, faz peraí, tira um frame. Peraí, O cara que, não, deixa eu falar isso aí. Não, O cara mas que tira um frame de uma imagem dessa, um frame de imagem de televisão, de um programa de televisão, um frame de uma imagem dessa, é um safado, é um sem vergonha. Eu falei uma Porque outra vai coisa. depor contra o cara. Ah, sem vergonha isso, o Pode cara que falar? faz isso. Eu não tinha visto essa imagem, você quer saber? Eu vou apagar o post que eu fiz no meu Instagram. Nossa, sem e eu vergonha ainda isso, levei o na cara fez esportiva, eu falei, ó, o jogo tá tão ruim que eu também dormi igual o Sheik. Não, mas é que você repercutiu uma imagem que estava exposta na internet e você sacaneou. repercutiu. Isso aí é- Não foi você que fez. Não, mas ajudou a propagar.